por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né? Juntos, em mais uma escola bíblica dominical. E hoje o assunto é importante? Não, todos são importantes, né? E não tem como desmembrar o assunto de hoje com o da semana passada, nem da semana anterior, e assim vai. Porque está muito ligado, né? Ou interligado, né? Glória a Deus. Eu fiz aqui, irmãos, algumas perguntas. E eu gostaria que os irmãos só olhassem aqui para essas perguntas que eu coloquei, para a gente começar a falar alguma coisa. Por certo, essas perguntas elas serão respondidas com o decorrer da nossa conversa. Serão respondidas. Quer ver uma coisa, Paulo? Por gentileza, leia a primeira pergunta, por favor. Tá, segunda pergunta, meu pastor, o senhor pode... Qual o objetivo? Por favor, meu amado. Quem pode discipular? Eu vou para a terceira. Quem é o principal inimigo do discipulador? Ou do discipulado, perdão. Será que nós temos um inimigo? Sabemos que temos, né? Pode ocorrer de algum momento um discipulado não acontecer? Nós vamos entender isso com o decorrer da aula, né? A última eu coloquei assim: tem prazo de validade? Tem prazo? Será que tem prazo? Para ajudar embaixo eu coloquei assim: tem suas etapas, porque é um processo. O discipulado ele não é algo assim limitado, fechado, ele ocorre de uma pessoa para outra, envolve o intelecto, o aprendizado, né? Quem assimila mais rápido ou não, quem assimila de forma mais lenta e assim por diante. E quando começa esse processo? Quando começa o discipulado? Entendemos que quando a pessoa aceita Jesus, já começa daí. A gente vai falar muita coisa de Paulo também, claro, irmãos. Eu tenho um material aqui que eu até comuniquei ao meu pastor antes de trazer, né? Claro, meio em cima da hora. Mas é um material bom, que é do nosso querido e amado evangelista Caramuru, que nós conhecemos, já veio aqui na Lapa, inclusive ele é um dos comentaristas da Escola Bíblica Dominical do portal EBD. Ele é um dos, tem vários. Mas eu achei por bem pegar alguma coisa dele para enriquecer a nossa aula, né, irmãos? Paulo ele foi considerado, irmãos, um ensinador e doutor da igreja, especificamente dos gentios. Por que dos gentios, principalmente? Né? Primeiro, a gente sabe que os gentios eles não tinham conhecimento de absolutamente nada de Jesus, diferente dos judeus. Os judeus eles conheciam as escrituras, a chamada Torá, o Antigo Testamento, né? E ainda assim, Paulo conseguiu, diante dos judeus, mostrar Jesus para eles. Enquanto que, de contrapartida, os gentios não tinham esse conhecimento. Vale lembrar que na igreja de Antioquia, o apóstolo Paulo ele ficou mais de um ano lá, só para discipular o povo e poder sair. Eu vou chegar lá, eu estou adiantando. Existe algum lugar que Paulo foi e não teve êxito? Teve. Tessalônica, a igreja. A gente vai entender o porquê daqui a pouco, né? Quando ele não pôde dar prosseguimento no discipulado, mas ele tomou uma providência. Depois, a primeira qual foi? Enviou Timóteo. Mas me parece que não foi satisfatório. Não porque Timóteo não tinha condições de fazê-lo, mas por outro motivo. Daí veio as cartas, né? Foi por intermédio das cartas que Paulo, então, o desejo dele era ir pessoalmente. Isso que ele queria, né? A entrega dele foi total. Contudo, não deu certo, nesse caso específico. Mas ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, depois veio a segunda. E foi através das cartas que nós conhecemos também, porque lemos, que eles foram
discipulados. O que Paulo ensinou, irmãos? Tudo, até sobre a escatologia. Ele falou sobre tudo do modo geral. E eu coloquei assim, o porquê, o que é discipular? O que é discipular, irmãos? O que é que os irmãos entendem? Quem pode dizer alguma coisa, não com as suas palavras, não tem problema, contanto que a gente responda essa pergunta. O que é discipular? É fazer discípulo, dentro da resposta do irmão, fazer discípulos. Mas fazer para quê? Para nada? Por que fazer discípulos, irmãos? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo? Exatamente. Diga, Paulo. Claro, claro. Por exemplo, ele ensina biologia, alguma coisa, ele está fazendo discípulos. E dali vão brotar outros professores. A única questão que eu quero só inserir na sua fala é a questão das etapas. Vamos dar um exemplo aqui. Um novo convertido chegou. O pastor Júlio César disse que essa semana, eu não estava aqui, naquela confraternização, o evento dos jovens, 2 jovens aceitaram Jesus. Vamos lá. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma comparação com a criança, né? Quando ela nasce, a criança precisa do quê? Leite materno. Leite materno. O que é que eu dou para esse cidadão na fase inicial, no quesito espiritual? Conhecimento. O que é que eu dou para ele? Eu vou usar uma linguagem clara, nossa, coloquial. Eu dou uma feijoada para ele? Não, eu vou dando, né? Eu vou ensinando os primeiros princípios bíblicos, as primeiras doutrinas, doutrina da salvação, né, da regeneração, né, a pessoa do Espírito Santo, o Deus Uno, né, Trino em manifestação. Então você vai orientando. Com o passar do tempo, esse novo convertido, ele vai ganhando peso. Analogia entre bebê e eu estou fazendo. Aí você vai dar algo mais sólido. Boa. Eu não quero pular, não, mas tem prazo para isso de validade? Eu sou discipulado hoje, parou, estou tranquilo, já sei de tudo e está tudo certo? A vida toda, irmãos. Aí Paulo vai mais além. O que é que ele disse? Até atingir ou alcançar a estatura de varão perfeito. E ele vai reitera, e ter mais a mente de Cristo. Nós não estaremos mais aqui, seremos arrebatados. Não é, irmãos? Por quê? Fale. Segunda-feira, 3:18, fala crescer na graça e no conhecimento dos nossos Senhor. É o discipulado que vai mesmo crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, eu trouxe muita coisa não, aqui, talvez eu não leia tudo. O importante é que a gente tenha o essencial aqui dito, esclarecido. Mas eu já quero citar aqui sobre acho que o pastor Júlio já sabe, já ouviu falar dele. O pastor, deixa eu pegar o nome dele, que eu anotei aqui, meu amado, mas eu vou, aqui, achei. Russell Shedd. É isso? Ele é um pastor, né? Pode até chamar de missionário também, nascido, batista. Ele nasceu em novembro de 2029, né? Ele faleceu agora em novembro de 2016, dia 26. E ele faz um comentário interessante. Eu não sei se eu estou correto, pastor, primeiro falar do nome do sentido etimológico da palavra discipulado é ematédia, é isso mesmo? Ematédia. É que eu não quis escrever porque eu fiquei nessa a pronúncia, ematédia, né?
E aí ele vai e leva isso a Efésios capítulo, vamos ler lá, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo de número 20. Efésios 4, carta de Paulo aos Efésios 4 e 20, o que diz aí? Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Esse aprendestes aí, ele traz o seguinte, que no sentido literal, foste feito discípulo. Hã? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu estava lendo essa semana, eu fiquei preocupado, muito preocupado e perturbado, mas perturbado de demônio? Não, perturbado de que nós temos que melhorar essa questão, nós temos que mudar, dada a informação de que nós temos, que o discipulado não para somente quando o cristão chega aqui, na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês e assim por diante. É algo contínuo, é um processo doloroso, bastante difícil. Há quem rejeite, há quem não queira. Há Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, se eu estou enganado, Atos 19, versículo 13, é isso, pastor? Não, vou achar a referência. Eu anotei aqui sim, Atos 19, quando Paulo estava falando, né? Deixa eu ver, quem escreveu foi Lucas, claro, né? Atos 19, deixa eu ver se eu estou enganado. Se eu não achar aqui agora, depois eu acho essa referência e falo para os irmãos. Foi dito até na sala. Aqui, ó. 19, versículo de número 9. Paulo em Éfeso. Pode ler, pastor? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles. Levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Então, é de se esperar, não é um desejo nosso, muito menos de Deus, né? Porque parte do plano de salvação de Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos, cheguem à salvação, não é isso? Mas pode acontecer de alguém não querer endurecer o coração, simplesmente não, poder até começar um discipulado, né, pastor? Mas não dar continuidade. Se desinteressar, pode, irmãos. É frustrante? É. Nós vamos parar por isso? Não, precisamos continuar discipulando. Eu ainda coloquei quem pode discipular. É só o pastor, é só o diácono, é só o presbítero? Por favor, pode fazer. Quando nós lemos Efésios, o texto anterior, e é tomado o termo grego, e não aprendestes assim, o termo aprender é interessante. Em Atos 19, percebam que Paulo ele vai para a escola de Tirano, no versículo 9, né? Ele sai do meio daqueles que falam mal do caminho, porque quando nós apresentamos uma tese, quando nós apresentamos uma forma de pensar, e nós esboçamos o nosso raciocínio, há quem venha com o contraponto, com a contra-argumentação. Toda tese tem uma antítese, que é exatamente uma palavra contrária. E nós sabemos que onde nós caminhamos e anunciamos o Evangelho, no processo de discipulado, haverá aqueles que contestam. O próprio Pilatos, diante de Jesus, ele questionou, mas o que é a verdade? Ele questionou Jesus, ele lançou uma pergunta filosófica. E percebam que discipular, irmão Aldinho, é ensinar. É exatamente ensinar, porque aprender e a escola é lugar do ócio. No princípio pedagógico, o significado de escola é o lugar do ócio. Em que sentido? Onde não há trabalho manual, é o trabalho do raciocínio. Ninguém está com o corpo físico trabalhando. É um trabalho de intelecto, é um trabalho de exposição de ideias, apreensão de ideias, discutir ideias, interpretar as ideias, e quando essas ideias são postas,
conforme Atos 2 na lição, a respeito de Cristo. O Senhor Jesus certa vez perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens a respeito de mim? Um dizes que tu és Elias, outros dizes que tu és Jeremias, e vós, quem dizeis que eu sou? Então falar sobre Cristo, aprender de Cristo, é apresentar as doutrinas que o irmão Davi mencionou. Doutrina da salvação está baseada em quem? Na pessoa de Jesus. Doutrina do pecado está baseada em quem? Em aferir a Jesus. Doutrina do Espírito Santo está baseada em quem? Em Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Doutrina da escatologia, arrebatamento da igreja. Quem vem arrebatar a igreja? Jesus. Então, quem cura? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem salva? Jesus. Então, falar a respeito de Jesus é discipular. É um processo de ensino e aprendizagem. Discipular envolve o que nós estamos fazendo aqui. Os cultos mais importantes da igreja do Senhor, da igreja, é a escola dominical e o culto de doutrina, porque é onde se fala do exercício de discipulado, onde se expõe a doutrina, onde se expõe a respeito de Cristo, onde se ouve e se aprende, se debate. A escola dominical então é mais rica ainda, porque você tem essa liberdade de levantar a mão, perguntar, interpretar, expor a sua ideia. Aí o professor te orienta: pensemos desta maneira, o que o irmão acha assim? Então a troca na escola dominical, ela produz o que o nosso irmão leu em Pedro: crescer na graça e no conhecimento. Por favor, irmão Davi. Glória a Deus. Na língua portuguesa, eu peguei o significado da palavra discípulo, para ser mais específico, no Caldas Aulete. Ele diz o seguinte: é aquele que recebe ensinamentos, ou seja, ideias de um mestre. Ele colocou o mestre, no caso aqui nós, Jesus. Porque esse mestre, na visão de outros pensamentos, pode ser outro. Por exemplo, Buda, Confúcio e assim vai. Eu estou só apenas citando, a gente não vai, né? Que recebem, né, as ideias dele e prossegue, passa para frente, né? E multiplica, aprende, estuda, quer dizer, ele recebe a ideia, ele recebe a informação, mas vai aprofundar, vai buscar conhecimento. No nosso caso também. Eu achei interessante um comentário que eu peguei do evangelista Caramuru, ele dizendo o seguinte: primeiro, o intelecto vem do latim, né? Chamado intelego, é isso, pastor? É intelego? Intelego, sim. É intelego. Que significa ler, ajuntar e reunir. Por que ele disse isso? Para a gente não separar que o intelecto ele não se opõe à vida espiritual, né? Ele não se opõe, ele não é o inimigo do outro, andam juntos. Por quê? Porque Paulo precisou ser capacitado, ele já era, inclusive, conhecia as leis, mas ainda não havia se encontrado com Cristo, certo? De certo modo, estava sem efeito o que ele aprendeu? Não é que estava sem efeito, vamos pensar um pouquinho. Mas melhorou muito e muito quando ele se encontrou com Jesus. Aí veio a gama de aprendizado que ele já tinha, né? De onde ele veio, da sua origem, aos pés de Gamaliel e assim por diante, onde aprendeu muito, né? Não só isso, né? Ele aprendeu muito, né? Paulo falava outros idiomas, inclusive, porque certamente lá na frente Deus o usaria para falar com grupos específicos. Grécia, né? Foi Grécia? Grécia. Mas estoicos e epicureus ouviram. Interessante a pergunta, irmão Davi. Pois não. Não aguento. O que Paulo fez aos pés de Gamaliel? Em Tarso. Tarso era uma cidade universitária. O que é uma universidade? Uma escola. Eles falavam a respeito do quê? Da Torá, o Antigo Testamento. O que os escribas, os fariseus discutiam? O que os doutores da lei discutiam? Uma proposta de discipular da lei. Discipular e ensinar. Discipular é passar argumentações teóricas de aprendizagem. Paulo era doutor na lei porque antes de ser doutor ele era aluno. Ele aprendeu com Gamaliel. Então o que Paulo ensinava nas sinagogas? O que? Ele aprendeu.
Agora, todo o Velho Testamento, todo o conteúdo veterotestamentário aponta para Jesus. Os doutores da lei estavam cegos. Eles estavam com foco na lei. O foco da lei era o templo. O foco da lei era o sacrifício. No tempo de Jesus tinha templo ainda. O templo estava erigido. O templo erigido que foi construído por Esdras, Neemias, quando saíram do cativeiro babilônico. 45 anos para reerguer o templo. Por isso Jesus foi escarnecido quando ele disse: se destruírem esse templo, em 3 dias eu reerguerei. Esse templo levou 45 anos para ser erguido, como eles dizem que vai reerguer em 3 dias. Então eles conheciam muito bem a lei. Por quê? Eles estavam na sinagoga. O que é uma sinagoga? Uma escola. O que eles discutiam na sinagoga? A lei. Quem? O professor. Quem era o professor? O sacerdote, o ensinador. Eles debatiam a lei, firmavam seus conhecimentos na lei. O Senhor Jesus se revela para Paulo para dizer: eu sou o cumprimento de toda a lei. Por isso Paulo vai dizer: eu não prego a outro senão Cristo crucificado, porque ele entendeu que o Cristo crucificado era cumprimento de todas as profecias e cumprimento da lei. Então o que Paulo fazia nada mais era aprimorar o seu ensino, mostrando que toda a bagagem que ele aprendera, todo o conteúdo dele se revelava na pessoa de Jesus. Em Jesus se revela todas as promessas da lei. Então, agora ele é um defensor do cristianismo, 13 cartas escritas ensinando, discipulando, exortando, doutrinando, mostrando que em Jesus se cumpre todo o conteúdo da lei. Glória a Deus. Em cima do que o pastor Júlio estava falando sobre Tarso, né? Ele era considerado o quê? Um centro filosófico, né? A cidade era um centro na época. Veja que na época era algo extremamente importante, vamos colocar dessa forma. Se forma. fosse a nossa USP, a Unicamp hoje, né? Um centro de academia, centro de estudo. Existem características no discipulado ou no discipulador, porque Paulo vai dizer o seguinte, que o objetivo, né, o foco é fazer com que você formar a pessoa em Cristo. Formar em Cristo, né? Aí vem aquele outro nome que a gente conhece, chamado pequenos cristos, né? Quanto mais formado eu sou, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou parecendo com Cristo. Irmãos, não temos como herdar a eternidade se não parecer com Ele. E eu vou parecer com Ele onde? Lá? Não é aqui. Daí a minha perturbação, sabe por quê? Isso demanda um conjunto de informações. Quais são? Onde é que eu represento Cristo? Na minha casa só? Por onde andar. Como é meu temperamento? Eu estou tentando a gente trazer isso para a gente, porque é importante, mas não é só o conhecimento das doutrinas, mas envolve a tua vida pessoal, envolve tudo, porque você passa a agir de uma forma diferente, né? Como é que você se sobressai a uma afronta, sendo discípulo, sendo discipulador, tendo a forma de Cristo, aprendendo com Ele? Como você se sai? Trânsito, nem precisa falar, né? Quando alguém te fecha, e aí vai, qual o teu comportamento, o que você diz, você xinga, você sendo um... irmãos, é muito profundo, né? A gente vai buscando assim, coisas que a gente vai vendo no nosso dia a dia, vai trazendo, porque nós temos que aprender isso, que entender isso, além do que é primordial, que são as doutrinas, né? Eu estava conversando com a minha esposa em casa, e eu dizendo, imagine uma igreja, eu não vou dizer o nome, citar nome, questão de ética, uma igreja X, que começa a receber os seus membros, mas que tem um discipulado diferente do que deveria ser. Com coisas terrenas, faça isso, faça aquilo. Como é que esse cidadão, essa pessoa,
ele vai permanecer diante das adversidades. Porque ele não está sendo discipulado, ele não foi ensinado, ele não está sendo ensinado como deveria ser, conforme as Escrituras. Princípio bíblico, né? Não está sendo com princípio bíblico. Exato. Está sendo com outros princípios. Como é que ele vai? Eu estou falando de uma pessoa. Você imagine uma igreja com 100, com 200, e aí? Não é isso? Sim ou não, irmãos? E há um compromisso. A pessoa chegou aqui conosco hoje, amém, já está aí no tempo sentado, não. Há uma assistência, haverá uma assistência que entra nessa questão aqui, de que ele será discipulado por etapas. Aí vai passando o tempo, vai dando uma comida mais forte, e vai, é assim. Fale. Que o irmão Davi, perdão, irmão Paulo, você me falou, lembrando de uma aula nossa lá na FAESP, né? Sim. Quando eu mencionei para quem estava na escola teológica, meu ponto de vista é muito particular enquanto professor. O irmão Davi fala, na sala da escola teológica, o interessante é que a pessoa não seja nova convertida, mas já tem uma bagagem de vida cristã. Por quê? É a questão do alimento. Eu não posso dar um alimento sólido para um bebezinho. O bebezinho precisa do leite materno, do colostro, né? Que é o alimento inicial. E a escola dominical e os cultos de doutrina, eu enfatizo, é o melhor lugar para isso. Por isso, na escola dominical, é bom ter uma sala de novos convertidos. E eu defendi isso, essa tese, né? Esse argumento. Antes de ir para uma escola teológica, se aprofundar com comida sólida, é importante que a pessoa tenha princípios básicos da doutrina cristã. Quem é Jesus? O que é o pecado? Por que eu preciso da salvação? São perguntas basilares. Que a pessoa ela chega aqui, a mensagem tocou no seu coração, ela se arrependeu, reconheceu, mas o que eu faço agora? Qual é o next step, né? Qual é o próximo passo? Ela é leiga. Aí cabe a palavra ignorância. Ignorância é a ausência de conhecimento. Né? Eu não sou carpinteiro, eu não sei fazer um banco de madeira, eu sou ignorante nesse aspecto. Mas quem é carpinteiro sabe fazer, ele é especialista naquilo. Então, quando eu tenho algo novo diante de mim e eu preciso aprender sobre aquilo, eu começo com os primeiros passos, que é o discipulado, é o básico. Então, numa escola dominical, né, aqui nós somos um corpo de obreiros, somos pessoas que já têm uma longa vivência cristã. E se no nosso meio tivesse alguém, eu tenho 2 meses de cristão, então tem que ter uma sala de novo convertido. Eu tenho 30 anos de cristão. Então você já pode ir para uma sala, pode fazer teologia, pode ir para uma aula de uma faculdade teológica, discutir mais pesadamente alguns conceitos. Então isso é importante. É exatamente, nós temos um bebezinho lá em cima, lá vai tomar uma mamadeira. Vai ver se é caldo de mocotó. Não é caldo de mocotó, é leite. Então, este discernimento nós precisamos ter dentro do aspecto da proposta, que o próprio apóstolo Paulo, ele abria igrejas, formava igrejas e falava todos os dias a respeito de Jesus. Aí ele deixava um obreiro tomando conta da igreja e ia para outro lugar, abrir uma nova igreja, começar tudo de novo. Então, esse aspecto que nosso irmão Davi mencionou é importante a respeito desse conteúdo que estamos vendo, né? Da importância disso. Por favor, irmão. No convertido, eu sei porque eu já vi isso acontecer. No convertido, ele é muito cheio de dúvida. Graças a Deus por isso. Exatamente. Aí é onde ele deve ser discipulado. Porque se ele for para uma escola teológica, ele não fica nem na escola teológica, nem na igreja. Exatamente. Eu não acredito nisso, eu não concordo com isso. Como é que pode? Então ele tem que ser discipulado. Agora tem um detalhe, esse versículo 42 que a gente viu, de Atos, eu acho que ele é um tema que tem mestre inteiro, porque eles perseveravam, eles insistiam na doutrina dos apóstolos. Exato. Os apóstolos de Jesus Cristo, nos evangelhos, certo? E no partido como o pastor Pedro. Espetacular. Então, agora tem um detalhe, hoje em dia, Jesus falou sobre isso, então você festa, vocês podem receber essa doutrina, cada um. Tem igreja de gay. Eu não estou aqui para falar de ninguém, mas tem igreja de gay. O camarada
Paulo levantou, irmãos, é muito importante, porque há aqueles que ferem a sã doutrina. Paulo falou sobre isso, né? Falsos ensinadores, falsos mestres. O Senhor Jesus fez esta observação: virão falsos cristos. Então, identificar o que é sadio, identificar o que é correto, identificar o que coaduna, é aquilo que não fere. A Bíblia não se autonega, não existe autonegação na Bíblia. A Bíblia, ela se autocompleta. Um texto bíblico não nega um outro texto bíblico, ao contrário, eles se complementam, né? Eles se complementam. Então, quando uma determinada doutrina, que inclusive usa a Bíblia para ensinar, e na fala dele fere um outro princípio bíblico, já fique suspeito. E como você interpreta isso? Como você percebe isso? Se você for um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, a obrigação de ler a Bíblia e falar sobre conteúdo bíblico, como mencionou o irmão Davi, é aquela pergunta: quem pode discipular? Todo aquele que conhece a Jesus fala a respeito de Jesus. Então, pensar sobre Jesus, anunciar Jesus, é discipular. Mas quem engana se você bobear, você cai na coisa. Quem? Os testemunhos. O Jeová, se você tiver medo de falar com ele, você fica quieto. Ele te passa perto. E aí você vai para a congregação, manda ele embora. Eu atendo. Manda ele atendo, ofereço café. Está cansado de qualquer água. Eu sou cristão, e esse Jeová que você prega é verdade mesmo. Só que você está esquecendo só de um detalhezinho, filho. Isso aí na questão. Quem fala isso? Mas eu estava vendo que eles são muito educados. Isso que o irmão Paulo falou é importante, está dentro da lição, está. Por quê? Existe uma terminologia da teologia que é heresiologia. Herésio, heresias. O heresiarca é o pai da heresia. Qual é a pedra basilar? Qual é o calcanhar de Aquiles dos testemunhos de Jeová? Eles negam a divindade de Jesus. Eles não reconhecem Jesus como Deus. Agora, como você sabe disso? Se você vem para a escola dominical aprender que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, a doutrina da Trindade. Aí, se você nunca ouviu falar da doutrina da Trindade, você nunca leu a Bíblia, aí chega alguém e diz para você que Jesus não é Deus, e você não tem base bíblica, Você vai o junto. que vai acontecer? Por exemplo, não existe a palavra trindade na Bíblia. Não existe. Não existe. Eu fui interpelado por um aluno de teologia da Itália, em Roma, aqui na Lapa. Não sei se o Davi estava nessa aula, acho que não. A aula era na galeria. Acho que você não estava, você já estava nas salas. Aluno de teologia, lá da Igreja Católica de Roma. Falei assim: eu sou estudioso, faço mestrado e tal, lá em Roma, na Igreja Católica. Falei: seja muito bem-vindo. Aí ele me perguntou sobre a Trindade. Aí eu falei: senhor, queridos alunos, com licença, Bíblia. A palavra Trindade, ela não está escrita em nenhum texto bíblico, mas princípios da doutrina da Trindade estão presentes aqui. E prova disso é quando o Espírito Santo separa Barnabé, né? Perfeitamente. Para uma obra específica, a pessoa do Espírito Santo. Então entendemos que a Trindade existe. Mas não, Davi. Irmãos, ser discípulo de Jesus é querer o quê? Aprender dele. O próprio Jesus enfatizou que é necessário que aprendamos dele, se quisermos encontrar descanso para as nossas almas. Mateus, Aprendei de mim. capítulo de número 11. Jesus disse isso: aprendei de mim. Mateus 11, versículo 29. Posso ler? Alguém quer ler? Por favor. Mateus 11, 29. Tomai o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Uma vez aprendendo com Jesus, você tem condições dadas por ele de, em alguns embates, se sobressair. O pastor Júlio acabou de citar um exemplo. Se não tiver conhecimento, você vai passar vergonha. Pode ser assim, a fala pode ser desse jeito? Vai passar vergonha. Envergonhado, porque você não conhece.
Por isso que é perigoso uma igreja não ter doutrina, não é isso? Não ter o ensino da palavra de Deus, né? Perigoso você tirar o texto, o versículo do texto, do contexto, né? Porque vira pretexto, forma uma doutrina, isola o versículo, aquela pessoa passa a crer em algo que não vai acontecer, porque Jesus não vai, né? Porque ele não pode negar a si mesmo. Não que Deus não é capaz de fazer as coisas. Vem cá, Deus precisaria da gente para isso aqui? Olhando para o seu poder, o que é que os irmãos acham? Não. Sim ou não? Ele poderia, de uma outra forma, realizar toda a obra como Deus poderia. Sim ou não, pastor? Poderia, mas ele delegou para a sua igreja, para os seus servos, para os seus obreiros, né? Isso não significa que um cristão que está na nave da igreja não possa discipular. Havendo ele acesso ao conhecimento, aprendendo, claro, para discipular precisa aprender, certo, pastor? Se você não tem conhecimento, você não tem como discipular, não tem como passar para frente. Só ensina uma criança a andar quem anda. Amém? Eu não ando, vou ensinar quem andar, né? O pneumologista diz para você assim: não fume, mas ele fuma. Analogia. Ninguém aqui vai fumar, não. Estou só, graças a Deus. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? E assim por diante. O salvo, ele é nascido, irmãos, da água e do Espírito, ou seja, ele é gerado de novo. Por causa de quê? Da palavra de Deus, que ele deu crédito. Deu crédito porque ele ouviu. Alguém ensinou. Consequência disso é o quê? A regeneração. Efésios 5:23. Vamos ler? Efésios 5:23. Carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus, glória a Deus. O importante aqui, irmãos, é nós termos essa certeza do discipulador, né? Ver a vida de Paulo, o quanto ele sofreu como discipulador. 5:23 de Efésios, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Mas é indispensável, além de termos nascido, nós também tenhamos crescimento espiritual, irmãos. Que este crescimento, ele se dá somente pela graça e pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, pela palavra. 2 de Pedro, capítulo de número 3, segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, se eu não estiver enganado, essa referência está correta, 3:18, que diz lá, 3:18. Muito bem, isso mesmo, a ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Isso mesmo, irmãos. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. O fato de sermos, dos seguidores de Cristo serem chamados de discípulos, é mais um fator para mostrar ou para demonstrar que o crescimento espiritual não é imediato e exige o ensino da doutrina. É aquilo que nós estamos falando, né? Aluno, que é aquele que aprende. Jesus, ele é o mestre, né? Glória a Deus. Aí é tudo essa etapa, é tudo fase que vai acontecendo uma após a outra.
Eu queria ler uma referência com os irmãos a 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 10 e 11. Como Paulo se apresenta. 2 Timóteo, capítulo de número 1, isso mesmo, 10 e 11. Por favor, irmãos, nos ajude. Quem lê? E agora ele tornou isto muito bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. E Deus me escolheu para ser seu pregador e apóstolo e mestre. Que é doutor dos gentios. Posso ler a minha versão, irmão? Pode. Diz assim: e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Vou fazer até um comentário nesse versículo. Tem pessoas que andam por aí procurando a fonte da juventude ou a fonte da imortalidade, né? Isso por milênios. A antropologia já fala sobre isso, a sociologia fala sobre isso, que o ser humano, como ser gregário, que vive em comunidade, ele luta contra a morte, luta contra o envelhecimento. O envelhecer é um processo da vida, porque o salmista disse que o que passa de 70 é enfado e canseira, né? Nós temos isso aqui, irmãos, uma curva, né? Cresce, faz uma senoide, pico da jovialidade, aí começa a definhar, aí vai definhando até chegar no último dia de vida. Eclesiastes fala sobre isso. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais vinhas a dizer, não tenho neles contentamento. Aí ele começa a falar que as janelas da alma vão escurecendo os olhos, os moedores da boca vão faltar, um gafanhoto pousa no seu ombro, já é um peso, a sua coluna enverga, as pernas, os soldados já não aguenta mais ficar em pé. Que é isso? Velhice. A velhice, todos nós chegaremos lá, passaremos por isso. Então, este processo desta curva, assim é o aspecto e o crescimento e o conhecimento de Cristo, eles são degraus, né? A gente vai subindo de degrau em degrau, vai subindo, até chegarmos na estatura que Pedro menciona. Então, ver esse texto bíblico e a humanidade buscando a fonte da imortalidade, aí você responde com a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Eu lembro também daquele texto que o próprio Jesus falou para Pedro: vai chegar uma hora que vai carregar pela mão. Você vai estar velhinho, talvez até mesmo para usar, não vai saber. Perfeitamente. Esse cuidado do Senhor, e esse texto de 2 Timóteo é extraordinário, quando fala que a luz e a vida e a imortalidade. O que é a imortalidade? O prefixo i, ele é contrário, como é atemporal, imortal, porque mortal é aquilo que perece. O imortal, ele não perece. E onde está a nossa imortalidade? Está na vida eterna. Com quem? Com Cristo. O único que pode conceder. Com licença, vou levantar as duas mãos. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, ler isso aqui e conhecer isso aqui, ainda, irmãos, que como na época do nazismo, Hitler na Alemanha mandou queimar todas as Bíblias. Ele mandou queimar todas as Bíblias. Em especial o Velho Testamento, que era o livro, a Torá, né? Torá. A perseguição. Ele mandou queimar, irmãos. Bibliotecas foram incendiadas. Bíblia, tinha que fazer pilhas. Mandou queimar. Mas está aqui, ó, escrito na tábua do coração. E ninguém está aqui, ó. Um advogado, uma vez eu evangelizando ele, falou assim: os crentes são tudo igual a você? Tem a Bíblia na cabeça? Eu falei: glória a Deus. Que ele perguntava uma coisa: Bíblia, irmãos. Pode acontecer de algum não saber, né? Da pessoa perguntar e você não tem uma resposta. Aí é como... Aí entra, ó, joelho, revelação, comunhão com o Espírito Santo, poder de Deus, levanta a mão. Porque está inserido na lição. Uma vez discipulado, aprendendo de Cristo, forma de Cristo, e não saber de falar de Cristo, pode falar, Paulo. Vou contar uma coisa para vocês. Me sinto muito
espero que tenha acontecido com vocês. Eu me sinto muito privilegiado. Se eu estou aqui hoje, é porque assim, alguém falava alguma coisa para mim, eu ficava quieto. Aí eu trabalhando, era um metalúrgico, trabalhando para lá e para cá, cheio de preocupação com fazer as coisas. Eu tinha que dar resultado no serviço. Mas quando eu ia à noite na igreja, eu era novo convertido, e engraçado, né? Era o Espírito. Eu sentia vontade de ir para a igreja. Eu chegava em casa, tomava um banho e estava tudo que eu quero. Tudo aquilo que alguém me falava de dia, o pastor pregava à noite. Não é possível. Não é possível. Glória a Porque eu não Deus. falava para ninguém. Glória a Deus. É assim mesmo, eu falo, glória a Deus. Trabalhar de Deus. Processo do discipulado, revelação. Glória a Deus. E quanto mais você busca, mais você aprende, mais você vai o conhecendo. O autor da salvação. Fonte inesgotável, é uma fonte inesgotável. Eu sou salvo por quem? Por Jesus. Quem é Ele? Eu não conheço. Ué, eu vou para o céu, preparado por quem? Por aquele que prometeu, mas eu não conheço. Eu preciso conhecer, né? Eu até estava conversando com a minha esposa. Ainda tinha os pontos. Ainda tinha os pontos. Falava que os crentes eram loucos. E falava assim, você vai nessa igreja, desculpa a palavra. E eu ficava quieto. Vinha. Eu sentia o sangue subir, ficava quieto. Não falava nada. Eu chegava à noite. Mas é assim, eu sempre bati a verdade. Uma vez eu estava indo para a consagração, eu aceitei Jesus no Parque São Lucas. Eu não aceitei. Tinha um barzinho, uma galera que eu marquei o cartão do sábado. No fim dava, pinga com limão e desculpa se falar. O velho que... Você sabe que Jesus liberta. Perdeu mesmo. Perdeu mesmo. Nunca mais, nunca mais. É assim mesmo. Vai ler algum versículo, pastor? Não, pode continuar. A igreja, irmãos, portanto, ela tem uma função importantíssima e indelegável. Quer dizer isso? Não pode passar para ninguém, não pode transferir para ninguém. Tem que fazer, tem que executar. Qual que é essa função? O de ensinar as pessoas a servir a Cristo, a caminhar com o Senhor. Aí eu lembro de Paulo dizendo o seguinte: sede, pois, o quê? Meus imitadores. Porque eu sou de Cristo. É muito profundo esse negócio. Uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Para que a pessoa aprenda a servir ao Senhor, é preciso que conheça as Escrituras, pois são elas que testificam de Cristo. João, capítulo 5, versículo de número 39. Vamos ler, irmãos? A escola dominical é bom, é excelente, porque a gente também lê a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, né? Lê versículos. João, capítulo de número 5, é isso? Isso, exatamente. Versículo 39. Vamos ler? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou testificam de mim. O inverso também está correto. Glória a Jesus. A igreja que não ensinar a palavra de Deus, irmãos, aos seus integrantes, aí nós já citamos, a começar dos novos convertidos, não estará cumprindo a tarefa que lhe foi dada. Pois não, Paulo? Interessante esse versículo, porque aqui já é mais uma revelação que a Torá está falando do Senhor Jesus. E aqui no Novo Testamento. Exato. Examinar as Escrituras, ele está falando
É. Então não está cumprindo. Não basta então, irmãos, pregar o Evangelho, mas é necessário, uma vez que as pessoas se decidindo por Cristo, sejam elas devidamente ensinadas na palavra do Senhor. Tenham conhecimento das Escrituras. Senão, sem o que não se tornarão discípulos de Jesus. E se não for discípulo de Jesus, como fica, né? Se não for, né? Aí vai dizer o seguinte, olha, pois aquele que assim se comportam poderão dar fruto, aleluia, e ser considerados como justos e resplandecerem no reino do Senhor. Como o Senhor deixou claro na interpretação que deu a parábola do joio e do trigo. Ali foi muito claro, né? O que é joio, o que é trigo, não é isso? Glória a Deus. E logo Ele fará essa separação em definitivo, não é isso? Estamos aguardando o dia de Cristo retornar e tomar para si a sua igreja, que Ele comprou na cruz. Precisamos cada vez mais, temos a consciência de que precisamos falar, discipular. Fale, pastor. Interessante, irmãos, que quem olha e reconhece quem é trigo e quem é joio é o Senhor Jesus. Nós não temos esta Autonomia de arrancar. percepção refinada no nosso olhar, porque o joio se parece muito com o trigo. O joio nada mais é do que a planta do trigo sem a semente. O trigo precisa ter a semente. Por isso que o trigo é colocado ao sol e ele é batido, né? Assim que tira a semente, ele é batido. Os dois crescem juntos. Então, ele tem na mão a pá, lançará a eira. Aí quando ele jogar a semente, o que é palha, o vento vai separar. Glória a Deus, é ele que vai separar. Ele mesmo nos instruiu a fazer isso. Nós temos o nosso papel de ensinar, discipular, pregar, anunciar. Isso. A noiva só anuncia, prega, propaga, divulga. Por isso que ele disse a Timóteo: pregai a tempo e fora de tempo. Ensina, doutrina, ensina, não pare de ensinar. A nós cabe isso. Quem está do outro lado, nesse processo de diálogo, na construção, porque nós anunciamos para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. E quem ouve é que toma decisão. Se obedecerá, se não obedecerá, se seguirá, se não seguirá. Então, aqueles que são socialmente aceitos, os politicamente corretos, vou dar um exemplo. Vem aqui alguém que é do meio político, porque a expressão pede assim, né, politicamente correto, para pedir votos. Aí ele vem aqui, se senta com a gente: oi, irmão, tudo bem? Ele é politicamente correto, mas o coração dele não tem evangelho. O coração dele não tem transformação de vida. Ele ouve, mas entra aqui e sai aqui, não desceu para o coração. Quando desce no coração, aí pode haver uma transformação. E quem faz a transformação é o Espírito Santo. Então, os politicamente corretos visitam, participam, ouvem, mas não vivem. Por isso o Senhor Jesus, que aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente, que edificou sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, os ventos, vieram as águas, e a sua casa ruiu, porque ela foi construída por uma base movediça, não tem nada de sólido. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. Veio os ventos, vieram a chuva, bateu contra a casa, mas a casa está firme. Aí o salmista Davi diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o nosso fundamento é Cristo. Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus, principal pedra de esquina, pedra angular, pedra rejeitada pelos edificadores, mas nós construímos sobre esta rocha, a Ele toda a glória. Então, isto é extremamente importante. Esses que são, somente o Senhor pode separar o trigo do joio. E aqueles que são politicamente corretos, a gente percebe no linguajar, nos trejeitos, na malícia, no querer aproveitar-se de.
Mas nós somos de Cristo, nós somos a noiva. A gente não tem parte com eles, a nossa parte é com o Senhor. Não temos nada com o mundo, nós temos com o Senhor. Então, o papel de exortar, ensinar, conduzir, pregar, e Deus disse isso para Jeremias ou Ezequiel. Eu falei assim, não importa, para Jeremias, não, eles não vão querer te ouvir. Eles não vão te ouvir, mas eu quero que você pregue. Mesmo assim, vá lá e pregue. Interessante, né? O próprio Deus já falou, o povo não vai querer te ouvir não, mas pregue. Ninguém vai poder dizer naquele dia, não, nunca ouvi. Opa, não é assim, não é dessa maneira. Aí entra naquela questão. Aí entra naquela questão que nós sabemos, né? De que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas o próprio Deus sabe quem realmente será salvo. Porque sabe-se que alguém não vai dar ouvido. Certo? Com relação a Paulo, irmãos, ele foi escolhido, né? O Senhor preparou Paulo desde o ventre da sua mãe para exercer o ministério que ele está reservado, ou que ele estava reservado pela providência do próprio Deus. Gálatas 1:15. Vamos ver, irmãos? Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Carta de Paulo aos Gálatas. O que diz lá? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aí ele vai mais além, coisa linda. Olha o 16, o que diz: revelar seu Filho em mim. Ele dizendo, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Lembrando que foi lá que ele ficou um tempo no deserto da Arábia, não é, pastor? Exatamente. 3 anos. Hã? 3 anos. 3 anos na Arábia. Fazendo o que lá? Aprendendo, irmãos. Discipulado. Agora eu me lembrei do povo de Israel, né? O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo se não discipular? Sim ou não? Sim. Qual era a mensagem que Deus queria dizer para eles? Que Ele era no sentido, né, o único Deus de Israel, né? Mas não foi assim que aconteceu. Israel olha para as nações adjacentes, não é isso? Vê que as nações tinham seus líderes, Deus servia. Hoje, amanhã já titubeavam. Aí pedem um rei, a gente já conhece a história, eu estou só discipulado. Era 40 anos que eu tinha que passar só, 4, né? 4. Não, a caminhada seria curta. Curta, muito curta. Mas não é que o discipular de Deus foi ineficaz. Eram 2 anos, Deus acrescentou 38. 38, irmãos. Por quê? Porque o povo, né? Olha só, amorosidade para aprender. O discipulado veio desde o início, desde o princípio. Deus quer se revelar para nós. Jesus quer que nós aprendamos com Ele. Isso é verdadeiro, isso é bíblico. Vai entender que quanto mais tempo você ficar enraizado no mundo, parece que é mais difícil você aprender, porque eu tinha muita saudade de coisas tão simples, lá do alho, da cebola, até da sepultura. Não, você trouxe a gente para morrer meio desse deserto, agora pelo menos ele tem inteiro. Não, e fora que uma, olha, você cebola, olha, se for comparar com Deus, mas, né? Mente pequena de É medíocre, muito medíocre. E você vê que lá no deserto, na rebelião de Coré, Datã e Abraão, eram príncipes, era gente grande que arrastou um monte de gente com eles. E
se abriu, foi todo mundo para lugar. Então, assim, a reunião, assim, para entender, foi difícil. Às vezes eu fico me pensando se eu estivesse naquela multidão, que seria meu Deus. Eu falei, meu Deus, tem que ser foda. É difícil, né? Se for no lugar do povo, eles não aceitavam, era difícil. Mas eles viram, né, com os próprios olhos. Deus mostrou muita coisa. O conhecimento de Paulo, irmãos, não era em vão. Ele tinha um conhecimento, principalmente por causa da sua cidadania, né? Pois não. Tinha uma coisa lá que pesava muito quando saiu do Egito, era o vulgo. Tinha mistura. Era o povo que da onde veio a expressão do lugar. Veio junto. Influenciava muito. Lembra do fermento, irmão? Fermento no meio da massa. Um pouco de fermento leve. Leva toda a massa, estraga. É um perigo. Você entendeu? Então, eu vou falar para você, imagina que você está pensando uma coisa e a mulher que você trouxe do Egito usa na sua cabeça. E uma série de outras coisas. Tanto é que quando Moisés demorou para descer do monte lá, tinha um bezerro de ouro lá embaixo e corrompeu lá. Com o consentimento dele, né? É triste, né? Difícil. É realmente por conta se consertar. Um povo que foi discipulado pelo próprio Deus, né? Mas, enfim, voltando aqui para o conhecimento de Paulo, como eu disse, ele era preparado para isso, tinha um propósito, né? A sua cidadania romana, né? Ele precisava conhecer os seus direitos e seus privilégios. Veja, tanto é que tem um caso na Bíblia que ele foi preso, né? E não sabiam que ele era romano, não é isso? E quiseram às pressas fazer o quê? Não, em outras palavras, passar. Não foi nada não. Desculpa, pastor. Não foi nada não, tudo bem. Não. Espera aí, não é assim. Em outras palavras, é isso. Não é assim. Vamos lá? Vamos à presença dos vossos líderes. Ele usou isso no momento correto, irmão Davi. Isso é usar inteligência. Você ter uma determinada ferramenta nas mãos e você utilizá-la no momento impróprio, você perdeu toda a eficiência que aquela ferramenta poderia te dar no retorno. Agora, se você usa ela no momento correto, no momento próprio, aquilo estrategicamente será muito útil para você. Foi o que Paulo fez. Lá em Filipe, ele foi chicoteado, ele apanhou, foi lançado no cárcere de Filipe. Ele não falou que era romano, ele só foi orar, chamou, Silas, vamos cantar um hino, perto da meia-noite. Eles começaram a cantar um hino, com chicotada nas costas, vergão, rasgo nas costas. Mas no momento certo, no lugar certo, ele diz, senhores, sou cidadão romano. Aí ele foi levado na presença de Festo, porque Festo era príncipe romano, eu precisava ouvir, era desembargador, era um homem importante que por Festo, ele chegou em Roma, na presença do César. Porque lá atrás, quando Jesus falou para Ananias, ele pregará o meu nome para reis, líderes e governadores, para se cumprir. Mas se ele fosse muito explosivo, impulsivo, lá em Filipe, e falar, eu também sou romano, ele perderia, ele não chegaria em Roma. Isso aí. Então, no momento certo, que Deus use com nós como nossas ferramentas que temos, cada um de nós tem uma ferramenta, e tenhamos o discernimento para usar no momento certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por favor. Achei interessante que a verdade prática da lição diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Eu que fiquei pensando em casa, isso é cotidiano, é todo dia. A sociedade precisa ver algo diferente em nós, para poder elas serem impactadas por nós. Lembrando que nós somos o quê? Sal da terra, né? E luz do mundo. Representamos a Cristo aqui. E como representante deles, imitadores deles, temos que demonstrar isso, temos que passar isso para a sociedade.
glória seja dada no nome de Jesus. Amém, irmãos? Está confuso não, né, irmãos? Paulo, desde os primórdios, irmãos, tinha, na sua jornada de fé, tinha como foco toda a palavra de Deus e a pessoa de Cristo. Quando nós pensamos que outrora, tempo antes, ele não tinha esse conhecimento, ele perseguia a igreja, porque ele acreditava que estava defendendo a lei, estava correto, né? Pensando ele. Mas aí no caminho de Damasco, nós já conhecemos a história, o próprio Jesus se revela para ele. Ele mesmo vai dizer que não foram os discípulos que o ensinou, que falou para ele, foi o próprio Jesus. Aí foi uma mudança radical, né? Uma mudança radical. E como foi frutífero o ministério dele? Fale, Paulo. Aquilo que a gente leu ontem na ceia, leu todas as ceias. Porque eu recebi Exato. Propriedade, né? Não é isso? Propriedade. Ele falou com propriedade. Autoridade. É. Ele nunca, você não tem momento algum antes dos discípulos, dos apóstolos, se gabando para mim. Mas não deu suporte, o próprio Paulo, com todo o seu conhecimento, ele fala que é revelado pelo Espírito. Lá em Filipenses 3:8, estava lá. Então, assim, eu recebi do Senhor. Então, ele, no momento algum, ele prega a inteligência dele. Ele só usa a inteligência. Vamos à ousadia. Atos 6 e 9. Vamos, Atos 6 e 9, irmãos. Olha onde ele estava. Atos 6 e 9. Olha o que Lucas escreve, ou escreveu, quer dizer. 6 e 9, o que diz lá? Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Para seguir? Sim. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Autoridade. Tinha conhecimento ou não tinha da palavra de Deus? Tinha, né? Sabedoria. Exato. Glória a Deus. E aí eu achei interessante que o autor ele coloca como particularmente o último sermão do primeiro mártir do cristianismo. Aí ele tem uma referência, cuja influência na vida de Paulo é inegável, como podemos atestar pelo sermão que o próprio apóstolo fez, né? Na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Atos 13. Vamos lá, irmãos? Atos 13. Olha a ponte que está sendo feita. Atos 13, versículo de número 16. O que diz? Não é só o 16 não, viu? Mas a gente vai... E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Olha a postura dele. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Paulo falando, irmãos. Paulo, com ousadia, não perdia a oportunidade. Oportunidade que ele tinha de falar de Jesus, da palavra, ele falava. Né? E nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Temos falado?
pergunta é para a gente pensar e refletir. E às vezes Deus coloca uma situação no nosso dia a dia, alguém, e a gente não percebe, por causa da correria, né, do dia a dia, e a gente não percebe. Alguém angustiado, alguém que precisa ouvir alguma palavra, né? Certa feita eu estava conversando com uma enfermeira amiga minha, eu percebi a perturbação nela, incrível. Era evangélica, pastor. Se distanciou, né? Completamente perturbada. Só para vocês terem uma ideia, ela tomou 13 comprimidos de Zolpidem. Não levaria à morte. Mas o desespero, a face dela, dizia, Jesus, ela deve orar por mim. E eu orei, né? Não lá, né? Mas eu comecei a apresentar ao Senhor. Uma angústia. São situações que Deus nos coloca. Se nós não estivermos atentos, a gente deixa passar. Deixa passar, não fala, não diz nada, ficamos calados. E Ele quer... Gente, já foi. Amém, irmãos? Queridos, eu quero agradecer a Deus, primeiro, aos irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir, né? Se fosse o pastor Júlio, seria melhor, né, pastor? Mas eu quero agradecer ao Senhor por tudo, por este momento. Ô, meu amor, passe, meu irmão, passe. Pode passar. Passe. Só quero fechar dizendo o seguinte, vale a pena, irmãos. Vale a pena nós sermos discipulados e também discipular. Vale a pena ser crente em Cristo Jesus. Amém.